Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. E 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13 ao 16. Eu confesso que preguei domingo de manhã muitas coisas que já preguei, mas eu desejo que a igreja veja a fita e gostaria que essa fita fosse por todo o Brasil. Pelo espírito da mensagem, o fundo. E a minha luta é lutar contra chamadas de altar e barulho e emocionalismo, que é personalismo, essa coisa toda. O que não vai ser fácil o povo entender. Então vocês devem ter ouvido, né, irmão Branham, dizendo que essa não é a fé correta, que cada avivalista que chega na igreja, em outras palavras, que chama na frente, você corre para receber oração, imposição de mãos. Nós temos que dar um passo à frente. Ele disse, o irmão Branham disse que essa não é, você não está certo de Deus ainda, em relação à sua cura, em relação às suas bênçãos. Cada um que chegar e que chamar na frente, dependendo da unção, você está ali na frente para receber a imposição de mãos. Isso é um hábito. E seria melhor esperar um dia por fé mesmo, por inspiração, então aquilo aconteceria. Porque há muita emoção e depois não acontece nada. E eu estou empenhado nisso, sei que não vai ser fácil. Tenho encontrado e vou encontrar resistência. Porque nós vamos ver aí sobre esse ministério tríplice do irmão Branham, como vimos lá, que é Elias, filho do homem, e o sétimo anjo. E como Elias, nós vamos ficar só combatendo Jezabel, só xingando as mulheres que cortam o cabelo, essa coiseira toda, a igreja católica, e mais nada. Agora, esquecendo-nos de que o próprio Elias deixou a Jezabel para lá e foi estar com a viúva, né? Multiplicou o seu azeite e trouxe a voz da ressurreição. Então, essa responsabilidade é nossa. E quanto menos condição, mais Deus usa, deve ser isso mesmo. Somente mais uma vez, Senhor. Verso 13, não é? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. As coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nos rever com vida, com mais uma oportunidade de recebermos aquilo que precisamos para vivermos as próximas horas, os próximos dias, ou os próximos meses, ou mesmo os próximos anos das nossas vidas aqui. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela saúde de cada um. Pedimos ao Senhor continuar com tua mão protetora, curadora, libertadora sobre o teu povo. E que possamos sentir confiança de que estamos nesse ministério que é a segunda ordem de Melquisedeque. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Aqui eu anotei uma coisa muito que deve
deve, por excelência, nos dar uma sacudida. Agora, o tempo, sabe como é o tempo? O tempo é esse. É de você estar tão apercebido que não precisa daquela verdade estar sendo dita com muita eloquência para você captar, para você prestar atenção. Aliás, quando se diz mais baixo, quando se fala mais baixo, ou quando se fala mais calmo, aí que se deve mais prestar atenção para poder pegar aquilo que está falando. Porque, na verdade, você veio ao culto para ouvir. Para ouvir. Mas o profeta disse que a igreja tem se esquecido muito. E por isso a coisa se torna intelectual, se torna mental, se torna de uma forma assim, sem se perceber, habitual ou ritual. Quer dizer, dentro de uma rotina, não é? Então, nós temos que entender que a palavra, o sentido da palavra é o que é o mais importante de tudo. E mais do que nunca estamos certos de que os eleitos são poucos em relação à explosão demográfica. O mundo de gente que tem no mundo, nas cidades. A gente vê um auditório daquele lá lotado, tinha mais uns 10 municípios reunidos. E acha uma grande vantagem, não é? Mas o certo é que se a cidade estivesse lá, você não teria auditório que coubesse, não é? Porque é uma cidade, parece que de mais de 35 mil habitantes. Então, a juntar 10 municípios para reunir aí mais de 2.000 pessoas, sei lá, perto de 3.000. Então, mas a gente sente uma vantagem muito grande, como no encontro aqui, 3.000 pessoas, a gente sente que é uma vantagem muito grande. Nós temos seguramente 2.000 membros na comunhão. Eu não acreditava nisso, mas depois do nosso almoço lá, que nós tivemos 1.700 cartões distribuídos, né? Recolhidos lá, aliás, então eu passei a acreditar. Eu tinha medo de falar assim, não é? E você vê que nós não temos chamada de altar aqui, todos os domingos nós temos batismo. Aí, irmão Divino Monteiro, todos os domingos tem batismo, né, irmão? Todos os domingos. Em toda Santa Ceia você vê, vem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que se batizaram. Isso eu acho muito interessante, muito importante, porque a palavra, ela se encarrega, nós precisamos de confiar na palavra. Agora, esse esquecido, aqui a igreja tem se esquecido, tem mais uma profundidade no assunto. Ele está dizendo isso na mensagem Cristo Mistério de Deus Revelado, a branca, que é a nossa aqui de Goiânia. Então a igreja tem se esquecido desde há muito e tem aceitado uma mensagem intelectual, uma união intelectual e um conhecimento intelectual em lugar da revelação da verdade da palavra. Porque mais do que nunca, o povo está em busca de lazer e de extravasar, porque o povo está estressado, estafado. As crianças estão estressadas, estão deprimidas. Os adultos nem se fala. Elas estão, quer dizer, a humanidade, o povo está buscando lazer, e para ter esses lazeres, entram no espírito da coisa.
o que nós devemos fazer, entrar no espírito da palavra. E nós temos na palavra o frescor, aquilo que descarrega, o louvor, a glorificação, o emocionar pela palavra, traz saúde, tudo bem. Agora, essa união intelectual, essa conjugação mental, essa dependência da parte mental, é que mais tem estragado a igreja. Porque, na verdade, a igreja primitiva foi tão poderosa, tão forte no poder do Espírito, justamente porque ela estava virgem. Ela vinha ali do Pentecostes e a sua mente não estava contaminada. Então, quem se declarava cristão, desde então, estava tomando uma decisão de risco muito grande na sua vida. E quase sempre se tomava essa decisão por convicção, por chamada, por revelação. Muito embora tenhamos tido o Alexandre Latueiro e tantos outros, mesmo no Novo Testamento, como lá em Israel teve o Datã e Coré, e Abirão e Balaão e tantos outros. Isso quer dizer que não foram somente os verdadeiros convertidos, revelados, que aceitaram mesmo na época da Inquisição. Mesmo na época em que morria. É um quadro muito importante isso, para se notar, para se guardar. Ele é esclarecedor. Porque você vê que eles poderiam ficar, Abirão, Coré, Datã, poderiam serem traidores de Israel, e naturalmente eles ficariam bem cotados com Faraó. Principalmente se entregasse alguns, revelasse o plano, qualquer coisa assim. Mas eles não fizeram isso, eles atravessaram também com Moisés, para depois serem engolidos lá. Eles não fizeram nada por conta de Israel, por conta deles, Israel teria ficado lá no Egito. E nós temos gente desse jeito na mensagem. Por conta deles, nem eles próprios teriam saído. Eles nunca seriam nem pastores na vida. Não teriam nem ministério. Mas depois que Deus usou, aí aparecem os Datãs, os Corés, etc. Isso é Bíblia. É normal, isso traz vindicação. E sempre funciona, trabalha por causa da parte mental, da razão. O que rouba a fé é a razão. O que atrapalha a fé é a razão. E a razão é a arma dos sentidos. De todos os sentidos. Está na razão. Agora, o profeta diz que em função disto, ele teve um cuidado. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 397, nesse parágrafo, nós vamos ver aqui. Agora, muitas vezes me esqueço de apresentar os ministros, pode ser... deixa isso. Não é que nós estamos em desacordo com você, irmão, para ser diferente. Muitos de vocês aqui podem ser pregadores trinitários. Eu quero chegar aqui mais adiante. Eu não quero que este espírito arrogante, egoísta, se misture com o meu. Quero que o meu espírito seja puro e limpo com amor fraternal, santo com o Espírito Santo. Se alguém me faz algum mal, está bem. Ainda que eu tenha o direito de vingar-me, eu não quero isso em minha vida. Não. Eu quero ter amor. Eu quero estar pronto para corrigir com amor. Porém, amor que absolutamente responde a isso. Então, eu vou voltar aqui. Vou voltar na questão do Espírito.
Eu não quero que este espírito arrogante, egoísta, se misture com o meu. Porque esse espírito arrogante, egoísta, o egoísmo escraviza a si próprio e a outros. O egoísmo mata, ele é egocêntrico. Ele envelhece a pessoa antes do tempo. A pessoa alcança a velhice precoce por causa do egoísmo. O egoísmo é avarento, o egoísmo é possessivo, o egoísmo não deixa se ver uma nova estrada, um novo caminho, uma nova luz. O egoísmo prende, encarcera, fica encarcerada a pessoa. Então, eu não quero, ele disse, esse espírito egoísta, que ele se misture com o meu espírito. Quero que o meu espírito seja puro e limpo, com amor fraternal, santo, com o Espírito Santo. Agora, esse querer o espírito limpo depende muito do novo nascimento. Aliás, depende em tudo do novo nascimento. Porque só se pode ter a mente de Cristo através do novo nascimento. Não tenha dúvida. É nessa mensagem mesmo, Cristo Mistério Desrevelado, parágrafo 115, ele diz: o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Este é o novo nascimento. Parece que o Espírito vai nos propor essa estrada, essa saída. Mas o egoísmo não vai deixar muitos entrarem por essa estrada. Não confiam, não tem como confiar. Então, este grande mistério está exatamente no novo nascimento para acontecer aquilo que São Paulo diz, que as coisas velhas se passam. Isto que é, as coisas velhas morrem definitivamente para o crente. As coisas velhas morrem. Agora, essas coisas velhas, você vai para casa, vai deitar, vai meditar o resto da semana, seja quando for, que tempo você tiver, você vai meditar nessas coisas velhas, as coisas antigas, que acompanham a pessoa. Nós sabemos de um caso de um dos Timóteos do irmão Branham, muito conhecido nosso. Um dia, assim que o irmão Branham pregou o casamento e divórcio, ele parou, porque ele tinha se casado com mulher divorciada. Então ele parou de pregar, porque o irmão Branham disse que nenhum pastor poderia se casar. Mostrou ali o pilar de fogo, mostrou que um pastor não pode se casar com uma moça que não seja virgem. Então, ele já era pastor, ele já era ministro. Mas ele aceitou tanto o pilar de fogo que ele parou. Ele parou a ouvir casamento e divórcio. Ele assistiu o irmão Branham pregar pessoalmente. Passado um tempo, ele foi estar com o profeta. Mas para tratar de outro assunto, eram amigos, e conseguiu uma audiência com o irmão Branham, chegaram a caçar juntos, pescar juntos. E conseguiu aquela audiência e conversou com o irmão Branham, não falou nada. Quando ele foi saindo, o irmão Branham não sabia disso. Mas aí o Espírito veio sobre o irmão Branham e disse: escuta, por que você parou de pregar? Ele disse: irmão Branham, por causa de casamento e divórcio. Ele disse: continue, fique como está. Porque, afinal de contas, no final do casamento e divórcio, o irmão Branham falou isso: fiquem como estão, né? Não façam isto mais. Aí, ele continuou pregando. O seu filho cresceu e lá na escola, essas coisas ficam sempre assim.
e as pessoas ferem os sentimentos de famílias, de mocinhas e rapazinhos, entram na vida dos pastores e coisa, e mancham, e ofendem, e chamam inferno, uma maldição sobre si, porque a mocinha, o rapazinho que faz isso, está chamando maldição sobre si. É uma maldição. E na maioria dos casos, os pais são culpados, diz o irmão Branham, porque eles desrespeitam aquele nome na presença dos filhos. E não sabem ainda aquela mãe, aquele pai que está trazendo desgraça sobre os filhos. O irmão Branham disse na mensagem a respeito que aqueles meninos foram mortos pelas ursas porque zombaram de Eliseu, porque eles zombaram porque viram os pais zombando de Eliseu em casa, murmurando contra ele, contra o profeta de Deus. Então o rapaz, o filho do irmão, veio da escola derrotado. O pessoal se arrasa todo quando alguém mexe na honra de sua família, e coisa que ele mesmo não sabia. E eles não têm caridade, eles são impiedosos. É uma impiedade terrível que cai no coração da pessoa para ferir a honra, o nome de outros. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou da escola, ele, muito abatido, e era justamente na hora do almoço, e a mesa estava posta, eles estavam só esperando ele chegar, o horário marcado, só esperando ele chegar. Ele chegou abatido. E o que é que aconteceu? Aí ele pegou e falou: papai, eu soube lá na escola isso. É verdade? Ele disse: não. Ele disse: não, isso não é verdade. Aí a esposa, a mãe do rapaz, virou para ele e falou: fulano, porque era verdade. Ele disse: não, aquilo lá não foi eu. Não fui eu. Não fomos nós, afinal. Aquilo já são coisas velhas que se passaram, tudo se fez novo. Então ele tinha a revelação de casamento e divórcio, ele tinha a revelação da união invisível da noiva. Porque é o tal negócio, você tem a arma nas mãos, tem o remédio na mão, mas gosta sempre de depender de terceiros. Porque esse esforço de entregar a mensagem para a igreja, cada família ter cada mensagem, é com qual objetivo? É de você ter a arma na mão, o suficiente para ter vida em si mesmo. Então, se ele não tivesse essa arma, ali começaria um problema muito sério na sua família. Então, quando ele mostrou, disse: não, aquilo lá não foi eu. Não fui eu, aquilo lá não existe. E foi exatamente o que o profeta disse, o que é verdade, aquilo nunca aconteceu. Porque quando é justificado, que é perdoado e justificado, então aquilo nunca aconteceu. Agora, esse novo nascimento, quando a pessoa tem convicção dele, então ela não tem mais por que temer seus pecados. Porque realmente aquilo nunca aconteceu. As confissões não valem nada. Essas confissões são pregadas de uma maneira errada. Elas são pregadas de uma forma legalista. Aquilo é o Espírito Santo em fase de novo nascimento. Porque simplesmente por medo do inferno, por medo de ficar no arrebatamento, aquilo não resolve nada. Isso é uma operação do novo nascimento. E toda confissão básica é a Deus em primeiro plano. Aí Deus, o Espírito Santo, é quem vai dizer para a pessoa o que ela deve fazer e como fazer.
desde que haja esse novo nascimento. Então as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Novo, então, nasceu de novo. Uma vez que tudo se passa, tudo é novo, então é novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta? Ou se a igreja unicamente conhecesse sua posição, esse conhecimento só pode ser através da mente de Cristo. Ele é um conhecimento espiritual, porque ela nunca vai perder sua condição humana enquanto estiver nessa dimensão. A infalibilidade da igreja é catolicismo. Todo ser que está dentro do perímetro da dimensão humana é falível. Não existe infalibilidade de quem quer que seja. A infalibilidade é de Deus. Deus que é infalível, mais ninguém. Então, ou se a igreja unicamente conhecer sua posição com a mente espiritual, que é a mente de Cristo dentro da dimensão humana. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. Os inimigos da mensagem pegam as predições do irmão Branham, eles não observam o cumprimento de tudo que se cumpriu, mas por volta de 77 é o desafio deles. Sabe de uma coisa? São todos muito mal agradecidos. Eles vão amontoar mais inferno sobre si, por quê? Eles estão zombando da longanimidade de Deus. E até muitos crentes da mensagem ficam em dificuldade com aquilo, ficam arranjando data depois, justificativas. Eu nunca tenho que arranjar nada de justificativa para o que o irmão Branham falou. Ficar consertando. Eu só entendo uma coisa, o rapto ainda não se deu pela longanimidade de Deus. Mais nada. É a longanimidade. Agora, lá com Noé aconteceu isso. E Pedro depois disse que eles escarneceriam da longanimidade de Deus. Onde está a sua vinda? Paulo também disse. Onde está a sua vinda? Que desde o século... É Pedro, né? É 1 Pedro 3, né? Bom, Wagner é bom nisso. 1 Pedro 3. Acho que não é, irmão Wagner? É 2 Pedro. 2 Pedro. Aqui, ó. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde antigamente existiram os céus e a terra foi extraída do meio. Agora, há uma outra parte, hein, irmão Wagner, que não sei se é Paulo dizendo que sobre a longanimidade, ou é nessa mesma escritura? Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Longânimo. Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, entre outras declarações do irmão Branham, ele disse: Jesus pode vir daqui 100 anos. Casem-se, filhos, e vivam como se ele viesse hoje, mas trabalham como se ele viesse daqui 100 anos. E assim por diante. Mas tem que zombar, tem que pegar. Isso é quando determinadas guardas de trânsito querem multar um motorista. Ele pode estar tudo certo, mas vai caçando até arranjar
um jeitinho para multá-lo. Ele vai fuçando, vai até no selo da placa. Alguma coisa, ele implica ali, vai esmiuçando, pelo menos uma lâmpadazinha queimada lá, ele vai descobrir. Para meter a multa. Ficam desse jeito contra a mensagem. E não sabendo que estão com a mente inteiramente carnal. Isso é por falta de ter a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você nunca vai murmurar em relação a quaisquer contradições. Agora, a igreja terá consciência de si mesma. Veja, se a igreja unicamente conhecer sua posição, assim será algum dia. Porque ela vai chegar lá. A eleita vai chegar lá. A mente de Cristo. Se o homem usasse 10% da mente, ele conseguiria fazer 10 vezes mais do que tem feito. Se usasse 10% da mente. Agora, veja só. Jesus usa 100%, não é 10%. Por isso ele vai transportar o seu povo através das ondas. O profeta diz, num pensamento você estará lá do outro lado da terra, do universo. Num pensamento. Se o homem pode jogar a imagem, essa imagem poderia ir agora lá para os Estados Unidos, lá para o Japão. Para o outro lado da terra. Agora. O homem pode fazer isso. Imagem só. Só que Deus vai nos dar um corpo que não é imagem, é o corpo. É o corpo que vai. Gozando da onipresença. Porque Paulo disse que nós teremos corpos semelhantes ao dele. Esse sim façamos o homem semelhante à nossa imagem e nossa semelhança em seus ofícios. Então isso é grande demais para nós. É muito grande para estarmos embabacados, tropeçando em coisas ridículas, embaraçando o destino eterno. Moças se embaraçando, se comprometendo de uma maneira vulgar até, condenatória, de uma forma insegura, deixando uma segurança tão grande. Por isso que Paulo perguntou, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqui no Parente Redentor, está chovendo mesmo, né? Vamos mais um pouquinho. Acho que eu vou terminar. O Parente Redentor, parágrafo 165, o irmão Brana fala do mistério da piedade, que 1 Timóteo 3,16, Paulo escreveu, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade é Deus em carne. Aí você vai ver logo o mistério tríplice. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. O mistério da piedade é Cristo em você, hoje. Então, era Deus em Cristo. Esse mistério hoje é Cristo na pessoa. Aquele que se manifestou em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Veja só. Ele se tornou um homem. Ele se tornou morte. Ele caiu dentro do sistema humano. Para que, através de sua morte, eu pudesse ser vida. Porque o homem pode morrer. O homem poderia morrer, mas não pode se ressuscitar. Agora Deus
poderia tomar forma de homem, morrer e ressuscitar ao mesmo tempo. Não é certo? Então ele se tornou morte para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Não tem ninguém mais rico do que o corpo de Cristo na terra. Vai herdar a terra. Tudo, todo o universo é do corpo de Cristo. Ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Isso quer dizer, ter a sua mente. Ora, se tem o corpo, tem que ter a mente. As mentes são egoístas. As mentes humanas, elas são egoístas. Ou seja, a mente dos homens é uma mente egoísta. Por isso estão terrivelmente escravizados. Agora, como não poderia deixar de ser, a música aqui faz uma parte tremenda nessa questão da mente. E a irmã Rebeca Brana, que deu tanto trabalho para o irmão Brana, ia trocar rock and roll, né? Se falar rock, tem que falar and roll. Se falar rock, pode deixar só aí. É o rock. Mas aí o irmão que chama rock fica em dificuldade, né? Fala, meu Deus, o rock veio do inferno, né? Aí o irmão lá ficou em dificuldade, porque o pastor disse que o rock tinha vindo do inferno. E tem muita gente que se chama rock, né? Não, porque o nome mesmo é rock and roll, né? Eles querem dizer de agite e rola, pedra rolando, né? Então, não tem nada a ver com a pessoa que se chama rock. O rock pode ter vindo do céu e vai para o céu. Agora, o rock and roll, esse é do inferno. Para ficar bem claro, né? Então ela faz citação aqui do pai dela dizendo, eu não me importo. Aliás, a mensagem que ela cita aqui, eu trouxe, é até mais fácil, porque aqui está mais completo, tem mais parágrafos. É sem dinheiro e sem preço. Ela diz aqui, ele diz aqui do parágrafo 29 até o 33. Há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer. Prazer. É onde muita gente está entrando aí por caminho num túnel que eu não sei. Porque tem a pessoa que cai para levantamento. Há uma queda, um acidente na vida de um homem e de uma mulher, que é para levantamento. Isso é bíblico. Agora já outro não, que cai para a morte. Esse cai para a morte. E essa busca de prazer aí, com amizades, com amigas, e isso pode lhe custar um destino terrível. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer, e são para todas as pessoas de todas as idades. De todas as idades. Porque, por outro lado, há de se observar uma coisa. Quem mais aceita a mensagem hoje é a gente mais nova. Os velhos estão mais duros. Alcançou uma certa idade, fica muito mais duro de coração. Nós, os velhos, ele não está aqui, ó. Bom, sábado passado eu entrei para a faixa do idoso, né? Então, nós, os idosos, não é? Devemos dar graças a Deus. Porque o coração do jovem, ele é mais sensível para todas as coisas.
Ele é mais fácil de ser conquistado para todas as coisas. E quando então, desse jeito, ele é mais fácil ser conquistado por Deus também, pelo Evangelho, pela graça. Ele é fácil ser conquistado pelo diabo, pela vaidade, pela orgia, pelo pecado, mas também ele é mais fácil. Então, João chegou a escrever: jovens, eu vos escrevo porque vós sois fortes. Ele diz assim. Então, é de todas as idades. Há as atrações para os jovens, as danças modernas e as festas de rock and roll e a música que eles têm que acompanham isso. E tudo é sedutor para diversão. Não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada. Olha, presta atenção bem, porque muitos pais estão cochilando nisso, e pastores mesmo. Tá? O rock entra dentro da igreja, ela vai mostrar aqui de uma maneira sutil. E os cantores devem ser exigentes com isso. Tem que ler o Salmo 137. Não, isso aí eu não canto. É de pendura a harpa. Então, lá no hotel onde fiquei, lá em Jaú, é uma rua dessas que parece a Praça Tamandaré. É queimando pneu a noite toda, é gritaria. Aquela mocidade, moças, né? E rapazes a noite toda, e carro, e moto, e gritaria a noite toda. Não sei como é que aquele povo aguenta aquilo. Uma cidadezinha quente, coisa esquisita. Inclusive racista mesmo. Os rapazes, as moças de cor ficam separados dos outros. Eu vi lá, o pastor Iraci me falou disso lá, que foi a fundação, a origem. Lá tem a praça deles, tem a Praça dos Brancos, a Praça dos Negros, não é? E então, eu vendo como que aguentam, suportam tanto daquela maneira. Resultado, o que vai acompanhar, olhando, o que vai acompanhar o futuro de uma pessoa daquela, coitada? O que ela vai colher? Está aproveitando a mocidade. Não me importa quão bom o lar onde uma criança foi criada. Mas vocês estão deixando elas ouvir esses laser, essas fitas nos carros e dentro de casa, e isso vai causar uma desgraça para elas. E como foi ensinada a fazer o correto, não importa. Se aquela criança não aceitou a experiência, veja só, meninos, se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a criança, veja, a música de rock and roll apanhará a sua atenção logo que ela ouvir. Só o novo nascimento pode salvar a pessoa da desgraça da música. Só o novo nascimento. Então é uma consulta muito boa que você faz no seu coração. Você pode ter 1 milhão de defeitos, mas o seu coração não aceita essas músicas, esses ritmos que vieram do inferno. É um sinal que Deus ainda está em você. Mas se você está se agradando disso lá por dentro e não percebe o mal que isso faz, a coisa está mais grave que você pensa. Está mais grave. Então, o certo é esse. E eu falei aqui sem saber, um domingo antes, que o diabo perderia 60% de suas armas se não for a música. 60%. Falei por inspiração, por senso da vida. E esse tratado aqui que a Rebeca fez, talvez confirme mais do que isso. Veja. A menos que haja a experiência do novo nascimento,
Pode ser seu filhinho doce, sua filhinha doce. Pode saber, ela vai ser apanhada por isso. Ela vai aprender música, a Rebeca foi lá. Ela vai para o conservatório, ela foi lá. Ela vai tocar rock lá, porque lá não tem jeito, ela tem que aprender a tocar lá. Ela tem que sair de lá com aquela marca. A menos que ela nasça de novo. E ela vem para a igreja gostando daquilo, do ritmo quente. Aí ela tem, só Deus que pode tirar, mais ninguém. Só o novo nascimento. Então tem certas coisas que o cristão, ninguém proíbe. Fala, faz de acordo com o seu coração. Mas seu coração não vai deixar. Ficar lá não. E até o fim não. Seu coração não vai deixar. O espírito que há no seu coração não vai deixar. Isso é uma verdade incontestável. A música de rock and roll apanhará sua atenção logo que ela a ouvir. Agora, só que tem uma coisa, é que as pessoas estão tão dormentes que elas não estão nem percebendo que mal. Isso não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Então elas estão tão dormentes que essa moça põe um short aí, não tem mal nenhum. Ela veste decotado, não tem mal nenhum. Ela veste calça esporte, não tem mal nenhum. Ela veste mini saia, não tem mal nenhum. Ela está cometendo 1 milhão de adultério. Ela vai ser condenada como prostituta no dia de juízo. Porque ela é culpada daquela cobiça. Porque nela há, veja só, porque nela, naquela criança, há nascido nela, por natureza, um espírito carnal. Um espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje que apanha mesmo o espírito daquele pequeno. Daquela criança. E quanto mais aquilo fará com os velhos, então? Aqueles que têm rejeitado o novo nascimento. Porque a menos que a sua vida seja mudada e você se converteu e nasceu novamente no reino de Deus, sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo, não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você. Você poderia adorar e ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de aproximação de você, por causa do velho homem do pecado e seus desejos que estão mortos em você ainda. Por isso é difícil se crer em família mais, em crianças, em filhos e filhas. A menos que o sinal esteja na porta por graça. Porque a morte só não entrou na casa do israelita que tinha o sangue na porta. Não tem jeito. Seus desejos não estão mortos em você ainda. Mas deixe Cristo tomar o trono em seu coração, estas coisas não te incomodarão. Isso não te chamará mais atenção. Aquilo é muito maior do que essa música. Bom, a chuva passou e o meu tempo já se foi. Mas eu vou só ler isso aqui. Da Rebeca, ela leu isso aqui, ela botou isso aqui primeiro. E depois ela fez essa ilustração. Nós vamos estudar isso aqui com calma. Mas só para fechar. Isso parece incrível, não parece incrível? Mas você já parou para se perguntar o que simplesmente toma o rock diferente de outra música? Porque ele é tão poderoso. Qual é sua origem? Para onde ele está nos levando? Infelizmente, muitas pessoas nunca pararam para analisar a multidão de sons que diariamente as bombardeiam e que poderiam provar ser fatais. Certamente isso não acontece da noite para o dia. Ao estudar aqui, é que vocês vão ver por que eles têm que botar a música naquela altura que põe dentro de um carro, no shopping, não sei aonde. Viu? Certamente isso não acontece da noite para o dia, não. Segundo consta, se você atirar uma rã viva em uma caçarola de água, ela saltará para fora sem ao menos ser escaldada. Mas apanha a mesma rã que saltou fora daquela panela d'água,
natural. Pega aquela mesma rã, coloque em uma caçarola com água morna. Por que Deus não gosta do morno lá em Apocalipse 3, hein? Coloque em uma caçarola com água morna. Em seguida, faça com que a água comece a ferver gradualmente. A rã permitirá a si mesma ser cozinhada até que morra. Isto lentamente. É isso que o rock faz. É lento, começa lento, lentamente, por fim deixa-se destruir. Aí então vem a injeção na veia, as drogas, a maconha, a cocaína e a perdição e a perda da estima, da autoestima. A pessoa perde a autoestima, perde os princípios da família, ignora o zelo, o amor do pai e da mãe, ignora tudo, pisa em tudo, joga tudo para lá, na lama. Por quê? Mas não começou, não foi de um dia para a noite. Ele não fica bêbado de um dia para o outro, de uma hora para outra. Ele começa a tomar um golezinho. Depois, então, vai chegar lá na frente um bêbado, um barrigudo tomador de cerveja, pançudo, inchado, sujeito a uma... Como é que chama esse negócio que dá no fígado? A cirrose. A cirrose. Todos eles morrem com a barriga inchada. Poderia ser que nós, cristãos, estamos sendo lentamente condicionados a aceitar as atitudes compelentes. Veja só como é que a gente tem que ter pena das crianças. Penetrantes, permissivas ao nosso redor, sem sequer o saibamos. Como crentes na mensagem, qual é a nossa vulnerabilidade para com estas atitudes, para com estas coisas? Estas são perguntas que devem ser respondidas hoje, e é sobre isso que este artigo fala. Fique avisado. Esta não será uma leitura fácil, e você não poderá fazer uma rápida leitura dela. Mas quando você terminar, você saberá como testar a temperatura da água na qual você está sentado agora mesmo. Qual a temperatura da água na sua casa? Eu desafio você a fazer a verificação, você mesmo, antes que seja tarde demais. Agora, a primeira coisa que isso tira, que essa água morna de Apocalipse 3 tira, essa sensibilidade para com as coisas de Deus. A insensibilidade perde o sentimento para com o Calvário e, logicamente, com os princípios. A mente fica enegrecida, entorpecida, e a gente perde todos os sentimentos, autoestima, etc, etc.